Apocalipse capítulo 7, versículo 13. Queridos, que alegria para nós estarmos aqui na Canção Nova, nesse território eucarístico, nessa terra santa, celebrando os 23 anos da comunidade Filhos de João Batista. E quem está aqui desde o início, tenho certeza que está com o coração quebrantado, né? E apaixonado por São João Batista, né? Pela sua vida, pela sua história e por aquilo que Deus fez na vida dele. E queridos, eu quero, antes de iniciar, inclusive partilhando a palavra, dizer aqui em público, né, da minha alegria e da minha honra de estar aqui, mais uma vez, na Canção Nova, nessa obra de evangelização que eu acho que só no céu todos nós vamos entender a grandeza e a importância da vida, do carisma, do chamado do Monsenhor Jonas Abib. Vamos dar uma salva de palmas a esse santo homem de Deus, desse profeta dos nossos tempos, que lá do céu intercede por nós, né? E a Canção Nova faz parte da minha vida, da minha história, do meu discernimento vocacional, do meu chamado. Para mim é uma honra estar aqui, né? Tendo espaço dentro desse legado que o Monsenhor Jonas Abib deixou para a igreja e que alimentou e alimenta ainda, né, tantos de nós. E também é uma honra para mim poder estar aqui, tendo espaço nesse momento tão importante, desse carisma dessa comunidade Filhos de João Batista, de modo especial pelo meu carinho, pela minha admiração e amizade ao Moisés Rocha, que também me alimenta muito com a sua pregação, com o seu ministério. Vamos dar uma salva de palmas ao Moisés e a tudo que Deus faz através do que colocou nele, né? Queridos, o tema dessa nossa pregação é João Batista aponta o Cordeiro de Deus. João Batista aponta o Cordeiro de Deus. Então nós vamos olhar para essa figura do Cordeiro de Deus na Bíblia. João Batista o anunciou, mas antes disso o Cordeiro de Deus está anunciado na Antiga Aliança e está em plenitude nos esperando um dia no céu. Por isso nós vamos começar pelo Apocalipse. Apocalipse 7, versículo 13 diz assim: Então um dos anciãos falou comigo perguntando, isso aqui é São João tendo uma visão, um arrebatamento, uma visão mística da vida eterna do céu. E disse: Estes que estão vestidos com túnicas brancas são e de onde vieram? Eu respondi, o apóstolo João respondendo nessa visão: Tu é que sabes, meu Senhor. Ele então me disse: Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam, alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no santuário. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente. Versículo 17: Porque o Cordeiro de Deus, que está no meio do trono, será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água vivificante. E Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Palavra do Senhor. Olha ali comigo o versículo 14. Quem é que está no céu? Aqueles que, seguindo o Cordeiro, quem é que está no céu? Versículo 14. São os que vieram da grande tribulação. É uma imagem da vida, muito justa para muitos de nós em determinado momento. O que é a vida? Grande tribulação. Mas o que é que fazemos na grande tribulação, meus queridos? O que a gente tem que fazer? Sobretudo no momento da tribulação, vou até grifar aqui com o meu verde Palmeiras. Lavaram e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Fala para quem está do seu lado assim: se lave, se desencarda no sangue do Cordeiro. Dá aquela reclamada que eu sei que você adora reclamar. Fala assim: ai, mas está tão difícil, nossa. Ai, amiga. Porque não está fácil, a gente trabalha, reza, mas nada deu certo. O que a gente faz na hora da grande tribulação? Lava e alveja, desencarde as vestes brancas, ou seja, a veste do batismo, a filiação divina. Eu não posso nem estar sujo nem encardido. Lembra do Padre Léo? Falava do encardido? Pega a veste branca, o batismo, aquilo que me permite dizer: sou filho de Deus, sou cristão, sou católico. Faço o que agora com isso? Sobretudo na tribulação, eu vou lavar e desencardir essa veste batismal. Por isso que no batismo de criança ou de adulto a roupa é branca, por causa dessa passagem do Apocalipse. Lava, desencarde. No que? Na autoajuda? No que? Na reclamação? No que? Na nova técnica de motivação do inconsciente? No que? No sangue do Cordeiro.
no sangue de Jesus. E onde é que está o sangue do Cordeiro para eu poder mergulhar minhas vestes? No batismo, na Eucaristia e na confissão. Todos os sacramentos comunicam para nós o Espírito Santo e uma gotinha do sangue de Jesus que seja. Mas sobretudo o batismo, a confissão e a Eucaristia. Nós vamos nos lavar, nos desencardir no sangue de Jesus e atravessar a grande tribulação. Mas esses que estão lá no céu, estão no céu porque seguiram em vida o Cordeiro de Deus. E havia no coração do povo, no coração de Israel, uma expectativa pelo Cordeiro de Deus. E por que havia? Você está aí com a sua Bíblia, nós vamos dar uma passeadinha. Você vai abrir comigo a sua Bíblia lá no começo, é o primeiro livro da Bíblia, lá na capa. Abre comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, versículo 8. É a história de Abraão com seu filho Isaque. E esse primeiro cordeiro que vai aparecer na Bíblia, que aponta e prefigura Jesus, está na história de Abraão com seu filho amado Isaque. Gênesis 22, no versículo 1 diz, né? Depois desses acontecimentos, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão, e ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá, e o oferece ali em holocausto sobre o monte que eu te indicar. Abraão tinha uma promessa que seria pai de multidões. Muito velho, ele e Sara, sua esposa, engravidam. Nasce um menininho. Pensa o menininho nascendo. Nasceu o menininho. Não tinha ultrassom, não sabia nem que era menino. Pegou o menino no colo. E Abraão começou a sorrir e dar risada sem parar. Acontece que sorriso, risada, na língua dele é Isaque. E ele colocou o nome do menino de risada. De alegria. E Abraão virou um velho bobo. Sabe aqueles vô babão? Ele não sabia se ele era vô, se ele era pai. E Isaque virou tudo na vida daquele menino. A bênção foi para o lugar do abençoador. E esse primeiro cordeiro que aparece na Bíblia é o cordeiro que purifica o amor para que tenhamos uma aliança com Deus. Queridos, nossos amores precisam ser purificados. Nós temos que aprender a amar coisas e pessoas tanto quanto nos ajudem e nos permitam viver o nosso chamado com Deus. Esse é o critério das coisas da nossa vida. E aí Deus vai colocar Abraão à prova. Abraão se levantou, diz a palavra, bem cedo, pegou o menininho, pegou corda, pegou um tanto de lenha, pegou a faca, o quitelo. Isaque aqui já é grandinho, ele já fala, e ele começa a perguntar: papai, a gente vai andar 4 dias até chegar naquela montanha? É, filho, vai ser gostoso, só eu e você. Vai ser um final de semana de homem, sem mamãe, sem nem ninguém, só eu e você. O Isaquezinho ficou todo animado: vou me divertir com meu papai. Parece que eu estou vendo o Isaquezinho andando do lado do Abraão, né? Chutando a bolinha dele, a camisetinha do Palmeiras, igual da senhora, essa branca que é bonita, né? Ou aquela verde ali, ó, do nosso amigo ali. E aí pelo meio do caminho Isaque olha para Abraão e fala assim: papai, a gente está carregando a lenha, e era o Isaque que carregava a lenha como Cristo um dia vai carregar a cruz. Tem lenha, tem corda, tem a faca. Ele já viu o pai fazer isso antes, oferecendo a Deus um sacrifício de louvor por todo o bem que Deus faz. Era o dízimo da época. Enfim, cadê o cordeirinho que o Senhor vai sacrificar para o nosso Deus? Imagina o que não acontecia no coração de Abraão, esse pai. E aí Abraão olhava para o risada, olhava para a sua alegria. Coisinha mais linda do mundo, a colinha dele. Papai, cadê o cordeirinho? E Abraão dizia na fé: meu filho, Deus proverá um cordeiro. E caminhou assim por 4 dias. E cada vez que Isaque perguntava, o coração de Abraão rasgava. Chega lá, amarra o menino, prepara tudo, ergue a mão, e sem olhar para trás ele vai sacrificar o filho. Tanto é que o anjo tem que gritar com ele: Abraão, Abraão! Abraão deu um pulo, quase caiu igual você agora, da cadeira. E aí está lá, Gênesis 22, 8. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. E depois, 22, 11. Abraão, ele respondeu: aqui estou. O anjo disse: não estendas a mão contra o menino, não lhe faças mal algum. Agora eu sei que tu temes a Deus, pois não me recusaste teu único filho. Abraão então ergueu os olhos, voltou-se. Abraão não olhou para trás, gente. Se o anjo não grita, ele não vê. E viu pendurado
um carneirinho, um cordeirinho preso pelo chifre no espinheiro, pegou o cordeirinho e sacrificou, voltou para casa com Isaque. O primeiro cordeiro da Bíblia está na vida de Abraão. Prefigura uma aliança de amor. Abraão sacrificou no coração. Deus Pai vai sacrificar na cruz. Segundo cordeiro que nós vamos ver na Bíblia. E esses processos, queridos, precisam acontecer dentro de nós. Purificar os nossos afetos. Isaque, nossas alegrias, as nossas alegrias. Todos nós temos motivos de alegria na vida, sim ou não? Quem tem, ergue a mão para eu ver. Que coisa linda, que bom ter motivo de alegria, sim ou não? Mas nós vamos fazer uma aliança com Deus, uma aliança de amor. E você viu? Abraão sacrificou. Segundo cordeiro da Bíblia vai aparecer em Isaías. Vamos achar Isaías? É lá para frente do Salmo. Você acha o meio da Bíblia, vai achar Salmo, aí você vai para frente. Isaías 53. Em Isaías 53 de novo vai se falar de um cordeiro. Agora esse cordeiro não é só um cordeiro de aliança, de prova de amor. Esse cordeiro agora ele é expiação e reparação. Esse trecho, esse texto, a gente escuta toda sexta-feira santa, na liturgia da igreja. E isso vai crescendo no coração, na mentalidade de Israel, do povo. Então agora nós vamos ouvir falar de um segundo cordeiro de Deus, né? Isaías 53, 4 diz assim: eram na verdade os nossos sofrimentos que ele carregava, eram as nossas dores que ele levava nas costas, e a gente achava que ele era um castigado, alguém massacrado por Deus. Versículo 5, mas estava sendo transpassado por causa das nossas rebeldias, esmagado por causa dos nossos pecados, o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas chagas, pelos seus ferimentos, somos curados. Versículo 6, como ovelhas estávamos todos perdidos, cada um indo para um lado, foi então que o Senhor fez cair sobre ele o peso dos nossos pecados. Versículo 7, oprimido, se rebaixou, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha diante do tosqueador, ficou calado, não abriu a boca. Versículo 8, ferido de morte por causa dos pecados do povo. Versículo 10, se então ele entregar, e ele entregou, sua vida em reparação, diga comigo, reparação. Se ele então entregar a sua vida em reparação, em expiação pelos pecados, ele há de ver seus descendentes, prolongará a sua existência, e por ele, a bom termo chegará aos projetos de Deus. O meu justo fará justo inúmeros homens, porque carrega os pecados da multidão. Palavra do Senhor. Esse segundo cordeiro é um cordeiro de expiação, de substituição. O povo, quando Jesus vem, o povo tinha no coração, virá um homem, mas ele é um cordeiro, ele é um servo sofredor, ele vai carregar nossas misérias, o castigo que a gente merece vai ser carregado, ele vai expiar e vai substituir o ser humano, para que possa haver uma oferta e uma aliança com Deus. Mas olhando para esse segundo cordeiro que aparece na Bíblia, nós olhamos aqui, queridos, para aquilo que a gente também pode fazer na nossa vida. Eu posso, lá no primeiro cordeiro, não permitir que Isaque, alegria nenhuma, entre no lugar de Jesus na minha vida, amém? Nesse segundo cordeiro eu entendo que a minha vida pode ser reparação, expiação. E aqui está o fruto maior da caridade do Espírito Santo em nós. Ele entregou sua vida em reparação pelos pecados e por isso há de ter descendentes. Comunidade Filhos de João Batista completando 23 anos. E ela vai ter descendentes à medida em que os seus membros oferecerem sua vida em expiação e reparação. O meu servo, o justo, fará justo inúmeros homens. Isso é a graça de um carisma dentro da igreja. O carisma custa, o carisma é cruz. O carisma é belo e ao mesmo tempo ele é cruz. Mas ele justifica o outro ser humano. E aqui, meus irmãos, isso só se entende na fé e na caridade do Espírito Santo. Dar a vida para que muitos sejam justificados, unidos a Deus de novo. E o Moisés pregou aqui para nós sobre a rosa mística, esses elementos de reparação. Mas veja, isso é para você, é para mim. Ofertar a vida para que o mundo, para que o ser humano, para que o outro se reconcilie com Deus.
E você sabe, eu tenho aprendido na minha experiência, na minha comunidade, já faz 12 anos que eu estou na mesma paróquia. A gente tem um projeto lá tão bonito de acampamentos, que já salvou, restaurou, curou, libertou, desencapetou tanta gente. É uma paixão da minha vida. E eu vou vendo assim, impressionante. Acho que todo mundo percebe isso. Aquelas pessoas que por primeiro acreditaram naquela causa, deram a vida por aquela causa, estão esperando até hoje a conversão do marido, do filho. Parece que Deus coloca no fim da fila. E Deus se aproveita disso. A pessoa foi lá, fez um acampamento comigo, ela ficou vislumbrada. E na hora ela pensou assim, meu Deus, eu faço o que for, padre. Pode me colocar para lavar privada, pode me colocar para escalar a árvore, não importa. Estamos junto e misturado. Mas o que ela quer no fundo? E não é errado. Ela quer que a família dela desfrute daquilo quanto antes, sim ou não? E Deus aproveita dessa boa vontade com interesse e faz a roda girar. E aí Deus vai salvando. E a pessoa parece que foi para o fim da fila. O marido de todo mundo já converteu. O marido de todo mundo já pediu para casar na igreja. O filho de todo mundo voltou para a catequese. E o dela? E o dele? Nem sinal. Só quem tem o Espírito Santo, só quem tem um senso sobrenatural da vida, oferta a vida e celebra a conversão, a proximidade de Jesus, de quem não tem meu nome, não tem meu sobrenome, não tem meu sangue correndo na veia. Mas muitas pessoas se perdem ou se enfraquecem nessa caridade sobrenatural pelo reino, e aí eu não vou mais, Deus não me escuta, tanto que eu rezo não adianta, e a pessoa agora se nega a Deus. Belisca quem está do seu lado lutando para ficar acordado, fala assim, o padre te achou, olha. Estava falando de você escritinho, começou a 1000 por hora, está querendo desistir? Desiste não. O segundo cordeiro, o cordeiro de Isaías, fazer da vida uma oferta de reparação e de intercessão, diz ali, ele rezava pelos pecados do povo. Nossa vida, queridos, nosso serviço a Deus é reparação e intercessão. E quando a gente de fato encontra Jesus, Jesus alarga, dilata as fronteiras do nosso coração, e a gente continua amando quem tem o nosso sobrenome, amando quem tem o nosso sangue correndo na veia, mas a gente entende que a igreja é uma nova família, e a gente continua dando a vida por gente que às vezes a gente nem conhece direito. Entende isso? Quantos de vocês acabam os momentos, quer tirar uma foto, quer abraçar, quer apertar a mão e contar testemunhos e maravilhas? Eu escuto e falo, e na minha casa, Jesus, você não vai fazer? Não, eu sou o padre, pô. Esse dia eu falei para Jesus, mas eu falei, Jesus, você me respeita. Eu estava bravo, mas passou. Foi coisa rápida também. Acho que todo mundo que está na obra de Deus não fala, às vezes, vó Jesus, você não me respeita, cara. Pô, estou aqui, velho. Mas veja, queridos, é bom ter o que oferecer a Deus, inclusive a dor de um não de Deus. Porque nós não podemos achar que a fé se mede por aquilo que a gente ganha de Deus. Hoje em dia a coisa está de ponta cabeça. Parece que tem fé aquele que ganha Deus. Aí Deus faz o que Ele quer. Não. A fé é obediência e correspondência e resposta. Mesmo quando Deus exerce sobre nós um senhorio misterioso, dizendo a nós um não. Primeiro o marido dela, primeiro o filho dele, o seu depois. Deus tem os seus mistérios, Ele reserva para Ele um senhorio sobre a nossa própria vida, amém? Bate no peito e fala, ainda bem que eu estou ouvindo essa pregação, ainda bem que eu não fiquei comendo coxinha lá no fundo e vim logo. Glória a Deus, minha gente. Terceiro cordeiro, o povo tinha expectativa por um cordeiro. Agora esse cordeiro está na terra, está no meio de nós. Abre comigo, João, Evangelho de São João, capítulo 1. E agora, o nosso amigo São João Batista vai falar conosco. João capítulo 1, versículo 24. Eu vou lendo já. Eu estou com a tradução da Bíblia da CNBB. Às vezes a sua é um pouquinho diferente. Ave Maria, Jerusalém, Peregrino. As traduções se somam. João 1, 24. Pessoas foram enviadas a João por parte dos fariseus e perguntaram a João Batista, por que então batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água, mas entre vós está alguém que vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, e do qual eu não sou digno de desatar a correia da sandália. Isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Versículo 29.
No dia seguinte, João Batista viu que Jesus vinha ao seu encontro nas águas do Jordão e disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É dele que eu falei. Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque antes de mim ele já existia. Eu também não o conhecia, mas vim batizar com água, para que ele fosse manifestado a Israel. João ainda testemunhou: eu vi o Espírito Santo descer do céu como pomba, permanecer sobre ele, pois eu não o conhecia. Mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, é ele quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. João Batista aponta Jesus, e Jesus é o Cordeiro de Deus. E o que foi que Jesus veio fazer, meus amados? Tirar o pecado do mundo. Nosso maior inimigo, nossa maior questão é o pecado. O pecado do mundo. E você sabe que até quem não gosta de você te ajuda a entender o seu pecado. Eu não duvido que aquela pessoa é linguaruda, eu não duvido que a tua sogra é inconveniente, eu não duvido que o teu cunhado, a tua cunhada é uma mala sem alça. Eu não duvido de nada, se você está me dizendo, deve ser verdade mesmo aí. Mas a vida, meus irmãos, está disposta para nós, e a gente só tem uma atitude inteligente a tomar, diante de tudo aquilo que a gente não pode resolver, chorando, reclamando, brigando e batendo. Qual é a inteligência, qual é a atitude inteligente a se tomar? Diante de tudo aquilo que está fora do meu controle, às vezes até me faz mal, voltar para dentro de mim e encontrar o pecado que está em mim. A gente não muda os outros, quem muda os outros é Deus. A gente pode se abrir para que Deus nos mude, eu não posso me abrir no lugar do outro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o pecado que está no mundo, por que está no mundo? Está no mundo porque está em pessoas. Você é um repolho? Você é uma alface? Você é um jegue? Você é uma vaca? Não, você é uma pessoa, eu também. Então o pecado do mundo está onde? No mundo, nas suas estruturas, claro. Mas ele está dentro de nós, ele está dentro de mim. E Jesus veio para tirar o pecado. Por isso na cruz ele vai fazer um ato salvífico. Na cruz ele vai redimir, expiar e vencer o pecado, amém? Como é que essa vitória é feita na cruz? Quem estava aqui de manhã viu o Wilmar cantando, né? A cruz vem o rio, forte e poderoso. Uma salva de palmas por irmão, Deus ama todo mundo, mas tem gente que ele capricha, né? Que voz, cara, que doideira, nossa senhora. Sou muito fã do Wilmar, se tiver show do YouTube e do Wilmar, eu vou no Wilmar. Da cruz vem o rio. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo e fez isso como um ato que justifica o ser humano, vence o maligno, rompe o inferno na cruz. Agora, o rio que está na cruz chega em mim como? Quais são os canos para que a água do rio chegue até mim? A fé que é manifesta quando eu faço uso da palavra de Deus, da oração e do sacramento. Senão o rio que vem da cruz não me lava, não me sacia, não me alimenta. Queridos, a fé, ela tem algumas concretudes. Você deve conhecer um monte de gente que fala assim: eu tenho fé do meu jeito, sabe? Deus conhece meu coração. Tá, mas é um jeito errado, ué. Não funciona, não resolve. Ó, o inferno que você vive. Você é insuportável. As pessoas para te aguentar precisam ir na igreja que você não gosta de ir. Você não está rodeado de gente assim, você vai na igreja para aguentar aquele que não gosta de ir na igreja que você vai na igreja. Na cruz, meus queridos, tudo foi feito, amém? Não falta nada na cruz, amém? Mas o rio que brota da cruz chega em mim por qual cano? Por qual torneira? Travesseiro? Chuveiro Lorenzetti? Não é que o resto não vai tomar banho, meu irmão. Tem que confessar, tem que batizar, tem que casar na igreja. Tem que comungar, tem que rezar terço, tem que ler Bíblia, tem que ouvir a palavra, uai. É ou não é? Não é, né? Não volto mais aqui não, Moisés. Como é que você aguenta pegar esse povo morto?
É ou não é ou não é? É. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no ato de tirar o pecado, Jesus já vai fazendo uma coisa que tira o pecado, nos ajuda a ficar sem o pecado, é um 2 em 1. Uma mão lava a outra, uma coisa puxa a outra. Ele batiza com o Espírito Santo. O Cordeiro de Deus batiza com o Espírito Santo, porque João Batista foi batizado com o Espírito Santo dentro da barriga da mãe dele. Parece que eu estou vendo João crescendo. E a mãe dele, Santa Isabel, contando: meu filho, quando o teu priminho veio aqui, dentro da barriga da mãe dele, parece que eu estou vendo a Bebel, a mãe dele, Isabel, contando: você chutava, dançava dentro de mim, eu senti um arrepio, um negócio, uma coisa, o Espírito Santo de Deus. Filho, não fica se achando melhor que os outros, não. Você é essa criança maravilhosa, esse adolescente maravilhoso, porque você foi batizado no Espírito Santo. E João Batista, quando vai pregar que o machado e a foice vai cortar quem não converter, Deus vai tacar fogo, ele já sabe de uma coisa: virá um cordeiro que tira o pecado do mundo. E esse cordeiro, ele faz 2 em 1, ele arranca pecado e derrama o Espírito Santo. Pega assim o seu coração, fala: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, arranca de mim os meus pecados. Agora já pega a mão e fala assim: já vai enchendo com o Espírito Santo, Senhor, porque se eu ficar 1 minuto vazio, eu faço besteira de novo. É isso. João Batista sabe, ele tira pecado e derrama Espírito, não nos deixa vazio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado e batiza com Espírito. Só que João Batista falou algo: eu também não o conhecia. Mas como que não? Não é primo? Tem foto no festinha de aniversário junto? Como é que não conhece? Não o conhecia na fé. Queridos, é por isso que Deus levanta tantos homens e mulheres para ser João Batista no nosso tempo. Porque muita gente conhece Jesus como o que nasceu no Natal, o que morreu no dia do bacalhau e ressuscitou no dia do coelho. Para muitas pessoas é isso que é Jesus, velho. É ou não é? Aí ele fundou um negócio lá, um clube lá, diz que chama igreja, que é bom levar a criança lá para o padre jogar uma água na cabeça, ver se dorme direito à noite. É o batismo. Não. E talvez muitos de nós que estamos aqui, por quanto tempo conhecíamos Jesus assim? Uma tradição. Porque a minha mãe falou, que a minha avó ensinava, que o padre Beltrano, quando vinha almoçar em casa, trouxe uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, de Portugal. Então valei minha Nossa Senhora. Mas é um negócio sem fogo, sem vida. E Deus levanta João Batista para apontar quem é Jesus. Um personagem da história. Quem é Jesus? Um dos meios de se pensar na divindade? Não! Ele é o Cordeiro prefigurado. Ele é o Cordeiro anunciado. É Ele quem tira o pecado do mundo, de nós. E Ele batiza, mergulha, unge, tempera, queima com o Espírito Santo de Deus. Agora esse Cordeiro faz isso por nós, nos convidando a um caminho de vida que nos abre, nos dilata para isso, que é dar a vida. Jesus foi tentado a não dar a vida no deserto. O poder, o ter e o prazer. Jesus, você pode voar, você pode fazer pedra virar pão, você fica andando com esse povo aí, que desperdício. Um homão desse, talentoso, oratório, poderoso, o senhor podia se eleger prefeito no primeiro turno aqui e ganhar tudo. É ou não é? Quantas pessoas, quando querem seguir uma vocação, né, enfrentam isso às vezes dentro de casa, quer ir para uma comunidade de vida, quer ir para um seminário, quer ir para a vida, ai, que desperdício, a menina é tão bonita. Olha, Jesus enfrentou a tentação do não dar a vida, depois na cruz: desce daí, Jesus, salva-te a ti mesmo, os outros que se lasque. Quantas vezes, gente, Deus nos chama para a gente se doar um pouquinho. Eu escuto muito assim: ai, padre, se cada um cuidasse da sua vida, né? Eu falo: meu irmão, se cada um cuidar da sua vida, esse mundo explode. O mundo não vai para frente se cada um cuidar da própria vida. Se cada um cuidasse da própria vida, você nem evangelizado tinha sido. Já parou para pensar nisso? Se cada um cuidar da sua própria vida, o mundo acaba, filho. A gente tem que cuidar da própria vida, por óbvio. E da vida do outro, você não faz parte? Não, vou eu agora cuidar da minha vida. Eu vou cuidar da minha vida agora. Eu, Padre Mário, gente, foi um prazer. Estou indo cuidar da minha vida aí. Palmeiras joga amanhã, vou descer para BC.
Cuidar da minha vida. Ei, Moisés, você não vai cuidar da sua vida, Eduardo? Vai cuidar da sua vida, faz um curso de coaching. Ensina o povo a quebrar tábua. E vai cuidar da sua vida. Você está com problema? Vai cuidar da sua vida. Não, querido. Abre comigo a sua Bíblia. João, nós já estamos em São João, João 12. João capítulo 12. Versículo 23. Os gregos querem ver Jesus, né? Os sábios, e Jesus manda essa aqui, João 12, 23. Jesus disse: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só. Mas se morre, produz muito fruto. Versículo 25. Quem se apega à sua vida perde-a, mas quem não faz conta da sua vida nesse mundo, vai guardá-la para a vida eterna. Se alguém quer me servir, me siga, e onde eu estiver, e às vezes ele está na cruz, no pobre, no chato, no ignorante, no viciado, e onde eu estiver, estará também aquele que me serve. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. E aí Jesus está aqui pensando na cruz, ele diz: minha alma está agora perturbada, mas o que eu vou dizer? Ai, livre-me dessa hora, mas foi para essa hora que eu vim. Palavra da salvação. Coloca a mão na cabeça desse grão de jaca que está do seu lado aí, fala: se o grão que cai na terra não morre, fala para essa pessoa: aceita morrer, filho. Você tem que aceitar morrer, você tem que aceitar dar a vida. Vai fazer o quê? É o preço, uai. Não é verdade? É o preço. Ai, tudo eu nessa casa. Aí tá, e não é você, vai ser quem? Aquela tua cunhada louca? Não, padre, porque eu tenho que rezar, eu tenho que limpar, eu tenho que ter paciência, os meus filhos não obedecem, a minha mulher nunca sabe, eu nunca sei se ela tem tristeza, alegria. Tem muito homem sofrendo hoje em dia, viu? Tem muito homem. A senhora acha que não? De onde eu venho, depois na conversa. De onde eu venho tem muito homem sofrido. Aí os homens sofridos querendo testemunhar que sofrem. As mulheres difíceis, filho não obedece, o cara vai para a missa sozinho, aí ele fala: pô, tudo na sua casa, eu tenho que rezar, sou eu que tenho que contar piada, sou eu que tenho que trazer alegria, sou eu que tenho que fazer tudo. Querido, mas é você mesmo, você é o grão de trigo que caiu na terra. O que é a terra? Silêncio aí. Vai rir o dia inteiro da piada agora? Volta, riu, voltou, parou. Isso. Percebe? Gente, às vezes nós somos a resposta da coisa. É cansativo. Você é o grão de trigo. Dentro de você tem a árvore e tem o fruto. Através da sua história, de tudo que você já viveu. Aceita a terra. Aceita o que te suga. Eu não sei de onde a gente tirou que se a gente andar com Jesus e for boa pessoa, nós vamos se aposentar. Onde você arrumou isso, filho? Você não vai se aposentar. Fala para quem está do seu lado: você não vai se aposentar. Não vai. Deus vai te sugar até a última gota aí. Então, o cordeiro do Gênesis, o cordeiro de Isaías, o cordeiro que João aponta, esse cordeiro diz de si: eu sou um grão, eu sou uma semente poderosa, mas eu preciso morrer. Se eu não aceitar isso, eu fico sozinho, mas se eu aceitar, eu produzo muito fruto. São 23 anos de comunidade Filhos de João Batista. De quanta morte para si mesmo isso aqui não foi feito. Imaginou se todo mundo se guarda e vai cuidar da própria vida? Não teria fruto? Você está feliz de estar aqui na Canção Nova, sim ou não? E eu sei que vários estão aqui porque são Marete. Eu sei que é fã-clube meu. Não é? Olha lá, ó. Olha, tá lá, viu? Mas você sabe por que eu estou aqui? Porque o Monsenhor Jonas Abib e tantas pessoas da Canção Nova que a gente conhece ou não conhece, aceitaram ser sugados pela terra do carisma, da missão, porque o Moisés e todos dessa comunidade há 23 anos estão sendo sugados por isso. E aí agora você vem, senta aqui, compra um terço, uma blusinha, não é verdade? Vai querer parar o padre ali, atrasar meu avião na hora de sair, porque você precisa de uma foto, você precisa não sei do que, e você vem para o playground gospel. Cria atento, filho. Fala: ainda bem que muita gente não cuidou só da própria vida. Vamos plagiar o Moisés, bate no peito e fala assim: entendi tudo. Entendi tudo. E aí, queridos, esse cordeiro agora está no céu. Apocalipse 5, versículo 6.
Apocalipse 5, 6. Último livro da Bíblia. Quase no fim da Bíblia. Então vi um cordeiro sentado no trono, tinha o livro da vida na mão, todos se prostravam diante deles, versículo 9, e entoavam para ele um cântico novo. Tu és digno de receber o livro da vida, abrir-lhes os selos, porque por nós foste imolado, para Deus nos remiu o teu sangue, e serás glorificado por gente de toda raça, tribo, língua e nação. O cordeiro imolado é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ao cordeiro que está sentado no trono e ao seu cordeiro, louvor, honra, glória e vitória para sempre. O cordeiro que João Batista anunciou está no céu e é digno de receber poder, honra, glória e louvor. Quem quer chegar lá um dia? Quem quer chegar lá e se prostrar diante do cordeiro que João Batista anunciou? Diga eu. Receitinha. Apocalipse 12. Apocalipse 12, 10. Apocalipse 12, 10. São João está tendo a visão do céu, de quem já está, de quem vai chegar. Amém? Olha nós aí no filme, ó. E uma voz diz para João: agora realizou-se a salvação, a força, a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Apocalipse 12, 10 a gente está. Porque foi expulso, jogado fora, foi expulso, o acusador dos nossos irmãos, o diabo, aquele que nos acusava dia e noite perante Deus. Versículo 11. Esses que estão aqui diante do Cordeiro, eles venceram o dragão, o coisa ruim, e tudo que ele inventou para enganar o ser humano. A gente começou dizendo que a vida é grande tribulação. O venceram, estes que estão aqui, João, e os que estiverem aqui, quem são? Venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu próprio testemunho, pois não se apegaram à sua vida, até deixaram-se matar. Por isso alegra-te, ó céus, e todos os que neles habitais. Venceram pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro da aliança de amor de Abraão. O Cordeiro de expiação e reparação e intercessão de Isaías. É Jesus que João conheceu pela fé e diz: ele tira pecado e derrama espírito. Esse Cordeiro nos convida a sermos como que um grão que morre para produzir fruto. Só que esse Cordeiro, estamos no tempo pascal da liturgia, está já no céu e merece e recebe de quem lá está poder, honra e glória, amém? E nós queremos estar lá um dia. O que a gente tem que fazer então nessa vida? Como é que eu faço para estar no céu com o Cordeiro? Primeiro, vencer o maligno pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, que está na palavra, nos sacramentos, e também quando a gente invoca esse sangue sobre nós. O que mais a gente tem que fazer? Quem está lá? Venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho, diz a minha Bíblia, e pela palavra do seu próprio testemunho. Gente, dar testemunho de Cristo nos salva. Dar testemunho. De novo, quem quer ir para o céu, fala eu. Você quer dar testemunho? Tem que querer dar testemunho, querido. Ser coerente, você precisa sair dessa infantilidade sua. Ai, ninguém paga as minhas contas. Graças a Deus que ninguém paga as suas contas. Mas você precisa assumir o seu lugar. Muitas pessoas, meu querido, minha querida, quando pensam em Deus, quando pensam em Jesus, quando pensam em missa, essas palavras sagradas, imediatamente vem o teu rosto. Você pode não ser a pessoa do microfone, você pode não ter 1 milhão de seguidores na rede social, mas às vezes lá onde você trabalha, onde você convive, quando pensam Jesus, Deus, Papa Leão XIV, Igreja Católica, missa, sacramento, pensam em quem? Pensam em você. Por mais simples que você seja. Toma posse disso. E esteja à altura disso. E quando o seu rosto já está identificado ao nome e à pessoa de Jesus, você não pode mais fazer o que quer, se expor como quer e dizer assim, ninguém paga minhas contas. Porque você vira pedra de tropeço. Como é que você chega no céu? Vencendo o dragão, o diabo, pelo sangue do Cordeiro, amém?
e dando testemunho. Agora eu tenho que dar testemunho. Olha para mim, eu sou um padre, uai. Como é que eu me comporto? O que eu posto na minha rede social? Com quem que eu gasto tempo? Como é que eu me visto? Onde é que eu vou? Com quem eu ando? Eu sou um padre. Ninguém paga as minhas contas. Imagina um padre falar, ninguém paga as minhas contas. Pega na orelha de quem está do seu lado e puxa até falar aleluia. E fala assim, até que enfim o padre falou algo para você. Eu estava esperando esse momento. Meus queridos, o testemunho que a gente dá, testemunho de coerência, testemunho de santidade e testemunho de amor. Às vezes a gente quer enfiar a igreja na cabeça das pessoas e a gente julga as pessoas. O cara não vai numa missa, padre. Ele não quer saber de nada. Aí ele passa um tempo, ele passa num concurso, eles engravidam. Você não acha mais a pessoa. Por quê? Não, porque agora a gente tem criança pequena. Testemunhe o seu amor a Deus. Gente, que testemunho lindo de amor a Deus. Essas mães de bom senso, que quando levam a criança à missa, elas começam a chorar, parece um gato esperneando, né? Aí ela pega essa criança imediatamente e leva até a porta. E lá na porta ela balança a criança, para não atrapalhar os outros. Né? Porque só o bebê reborn não faz barulho. Os outros tudo faz. E a pessoa está lá na porta, 6 meses que não dorme uma noite inteira, mas ela foi na missa balançando uma criança. Ela está testemunhando que Jesus vale tudo, vale mais até que o filho. Sem missa ela não fica, isso é testemunho. Testemunho aqui não é só esse testemunho moral de não pecar, não beber. É o testemunho do serviço. Só porque eu estou falando, Deus é bom, eu nem tinha visto, estou vendo agora. Olha aquele pai lá no fundo lá. Olha lá, consegue ver? Olha que queridão. É gêmeos que você tem? Porque é 2 carrinhos. Olha lá, é gêmeos. Ele queria estar sentado aqui na frente, eu tenho certeza. Onde é que ele está? Rodeando lá fora, para ver se as crianças dormem, mas ele veio. Isso é testemunho de fé. Pode aplaudir. Pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho. Quem quer ir para o céu tem que dar testemunho. E aí disse assim, porque não se apegaram à própria vida, deixando-se até mesmo matar se for o caso. O desapego da própria vida. Sabe, gente, às vezes a gente faz muita conta da vida. Não porque eu não como ervilha, não porque eu não durmo em qualquer cama, não porque eu não porque com ventilador eu não durmo, tem que ser ar-condicionado. Você se apega demais. Você reparou como a gente faz drama e muita conta de algumas coisas? Se brincar, tem gente aqui que não desfrutou nada ainda, porque você está reclamando desde a hora que você chegou. Você faz muita conta da fila, da cadeira, do calor, do frio, do não sei o quê. Você é muito chato. Olha, eu louvo a Deus por morar longe de você. Obrigado, Senhor. Tem uns aqui que... Fazer pouca conta da vida. Porque o meu sonho era ser vó. E porque o meu sonho era ser vó, o filho quer ir para a comunidade, quer ser celibatário, quer ser padre. A pessoa que vive na fila da Eucaristia agora inferniza, atrapalha a vocação, porque ela tem um sonho. Deve ser muito bom ser vó. Quem é vó? É gostoso ser vó? Mas não idolatre ser vó. Talvez você não vai ser vó. Deixa Deus querer o que Deus quer. A gente faz muita conta. Não, porque eu preciso ser vó. Não, porque eu quero ter um filho médico. Não, porque eu quero ter um filho padre. Não, porque o salmo da vigília pascal, aquele terceiro, era meu, sabe, padre? Aí eu não sei o que aconteceu desse ano. Me colocaram para fazer o comentário inicial, eu não sei, sabe? Tem um negócio no meu peito. Você faz muita conta do salmo. Quem canta salmo, é gostoso cantar salmo. Mas faça pouca conta disso, filho, pelo amor de Deus. É uma delícia pregar aqui, Moisés. Ano que vem, se você não chamar, eu continuo te amando. Velho. A gente faz muita conta. Bate assim na sua cabeça. Fala, meu Deus, eu entendi tudo. Até o que ele não falou, eu estou ouvindo. Vamos ficar em pé. É o tempo que me deram. Ergue seus braços, o ministério vai nos ajudar a cantar, a orar. O Cordeiro imolado é digno. Vai levantando seus braços e glorificando. Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Eis aqui o meu louvor. Obrigado, Jesus,
por tirar o pecado e por dar o Espírito. Obrigado, Jesus, por me lavar no teu sangue, porque o teu sangue está nos sacramentos da tua igreja, pelo teu sangue que agora vem sobre mim pela oração. E eu creio, Senhor, nos teus milagres para mim. Filho, filha, se você quer ir para o céu, Deus não vai faltar a você. Santa Teresa de Ávila rezava assim: que me falte tudo, que me faltem todos. Se tu, Senhor, não me faltar, eu não me faltarei a vós. O que Santa Teresa está rezando? Jesus, falte tudo, todos. Se o Senhor estiver comigo, eu estou com o Senhor até o fim. Se você quer ir para o céu, Deus vai fazer de tudo para você chegar lá. Deus coopera, gente. Nosso Deus é bom. Todas as coisas cooperam para o bem. E eu quero profetizar sobre a sua vida que no seu caminho também não vai faltar milagre, cura, providência, intervenção do céu. Amém? Quem pode dizer amém para essas coisas? Eu estou profetizando aqui, vocês estão quietos? Eu, hein? E que na comunidade Filhos de João Batista, para ela ir e levar muita gente para o céu, não vai faltar dinheiro, não vai faltar vocação, não vai faltar bispo que compreende, padre que abre porta, não vai faltar nada. Não vai faltar. Como também não vai faltar a ocasião de morrer. Ergue seus braços, feche seus olhos, escute essa canção e no seu coração, nas suas palavras, vai louvando aquele que coopera, que faz milagres, que renova a nossa esperança, aquele que nos é favorável. Jesus, eu te amo de todo meu coração, porque o Senhor é favorável e bom. Louvado seja o teu nome.